Muito bem, estamos de volta com o Sport Center. Fãs de esportes, a gente já mostra para vocês vitória do Atlético Mineiro de virada em cima do Vasco. Eu estou ao lado do André Kfouri e da Mariana Pereira. Vou dar boa noite para o André com a pergunta. E agora, temos um Atlético Mineiro já com a cara do restante da temporada, mas principalmente o Atlético Mineiro com cara de Copas, André. Oi, Marcela, boa noite, Mariana, Felipe, uma ótima noite a todos. Um bom resultado, uma boa vitória do Atlético Mineiro em casa na noite de hoje, mas um placar que não é tenebroso para o Vasco. Se a gente pensar principalmente naquilo que o Atlético conseguiu fazer nesse mesmo estádio com o Fluminense na semana passada, sim, o Vasco teve melhores ideias durante o jogo, sim, executou essas ideias de uma forma melhor também que o Fluminense, e se não dormisse, né, se não cochilasse pelo trecho em que levou 2 gols em poucos minutos, se o Vasco tivesse conseguido limitar esse dano a 1 gol apenas, talvez pudesse ter saído de Minas Gerais, de Belo Horizonte, com um empate, que seria aí sim um motivo para a gente dizer que o resultado seria melhor para o Vasco do que para o Atlético Mineiro. Mas é claro, né? Se o Vasco só levasse 1 gol, se o primeiro tempo terminasse 1-1, a gente não faz ideia do que aconteceria no segundo tempo. A gente só pode falar que no segundo tempo do jogo hoje, na Arena MRV, o Vasco basicamente se defendeu e o Atlético tentou, das maneiras que poderia, fazer um gol que estabelecesse uma vantagem de 2 gols nesse placar. E não foi o que o Atlético conseguiu. Eu acho, em relação ao que o campo mostrou, o placar do jogo é rigorosamente a diferença entre o Atlético e o Vasco na noite de hoje. Sim. Não necessariamente nesse momento no ano. Então, poderia ter sido pior para o Vasco, sim. Mas eu não entendo que o Vasco vá embora para casa lamentando muito. Há todos os motivos para o Vasco achar que na partida de volta ele pode fazer um papel melhor, mesmo porque o time do Atlético oscila e fora de casa é um time bem diferente do que tem sido na Arena MRV, onde não perde há 9, agora 10 jogos, né? É uma invencibilidade de mais de 2 meses. Mari Pereira, boa noite. Então tivemos o Felipe Coutinho, que jogou muito bem o primeiro tempo. Depois o Arana fazendo um gol para o Galo, empatando. E depois Paulinho, 2-1. Um Galo que não se assustou depois do gol do Felipe Coutinho. Partiu para cima e conseguiu a virada. De fato, uma boa noite para você, para o Felipe, para o André, fã de esportes que nos acompanha. É verdade, toma o gol da maneira como ele acontece, um golaço do Coutinho, numa estratégia muito clara do Vasco de contra-ataque. Até o momento, o time muito forte mesmo na recuperação. O Paiva, ele precisou organizar a equipe praticamente sem peças pelo lado direito, né? Porque ele não tinha Adson disponível, Ryan disponível, David se machucou, então ele precisou inverter o Emerson. E aí ele escolhe o Puma para entrar nessa segunda linha, para justamente cobrir esse lado direito. Então a gente viu várias vezes o Pumita até trazendo para dentro pro Paulo Henrique aproveitar o corredor. E aí nessa jogada muito forte o Coutinho faz um gol, um golaço, e de fato poderia ter outro clima dentro da Arena MRV por conta disso. A gente sabe que o Vasco do Paiva, ele é muito competitivo, já quase que com uma identidade de buscar empates ou viradas, mas sai na frente, e isso poderia ter gerado algum clima dentro da arena. E o Atlético corrige ali uma situação de Paulinho e Hulk. Quando eles estão muito próximos, acontece demais, né? Na equipe do Atlético. O Milito também precisou repensar o time sem o Bernard. A opção foi o Rubens, que fez uma boa partida, apoiou muito, liberando o Arana, né? Também para trabalhar por dentro, também para se aproximar desses jogadores de frente. E aí a virada acontece em lances muito claros de Milito, né? Em aproximação, com os principais jogadores participando. A volta do Otávio também é muito importante. Ele teve ali a clara ideia de grudar no Coutinho, e quando não conseguiu foi justamente o gol de contra-ataque do Vasco que abriu o placar. Mas foi um jogo bem disputado, assim, dos dois lados, né? O Atlético buscando a todo momento, o Vasco também numa marcação muito forte. Eu não gostei muito dessa dobradinha do lado direito, eu acho que ficou confuso pro Pumita, tanto quando ele atacava e para recompor. E teve um lado do Piton muito preso, né? O Vasco funciona muito com o Piton aproveitando o corredor, justamente para buscar o Verratti, e ele não conseguiu, porque é o lado onde o Hulk trabalha muito, onde ele cai muito por aquele lado
esquerdo defensivo do adversário, e aí uma das armas do Vasco ela não conseguiu ser utilizada, que é justamente com o Piton pela esquerda. Vamos passar a ficha técnica do jogo, desse 2-1 de virada do Galo para cima do Vasco, semifinal da Copa do Brasil, jogo 1. O Vasco, o Galo teve mais posse de bola, 62%, finalizações 13-7, certas 6-1, ações na área rival 24-13, grandes chances 4-2, duelos vencidos 63-47. André, o Galo, que tem muita força, mas oscilava bastante, no jogo contra o Fluminense que você cita, muita gente falou, pô, pode ser aquele clique no momento muito chave. E a gente viu essa performance de novo. Eu queria que você falasse disso, e aí eu trago o Vasco, eu sei que você já passou por isso, mas eu acredito que o Vasco fez um grande jogo, porque o Galo dá essa encorpada, esse é o tipo de jogo que as coisas, como você gosta de dizer, podem passar mal, ir mal. Podem ir mal. E não, assim, bem não foram. Parecia que o Atlético ia fazer muito mais. E no fim do jogo, o Vasco estava até na área adversária e tudo mais. Eu queria que você falasse desses dois pontos de vista. Eu acho que se o Vasco pode lamentar alguma coisa hoje, não falando do resultado, claro, era melhor ter empatado, muito melhor ter vencido, isso é absolutamente óbvio, mas se o Vasco pode lamentar alguma coisa na atuação dele, foi não ter conseguido explorar o período logo depois da abertura do placar, logo depois do gol do Felipe Coutinho. Porque aí o jogo ficou, em tese, né, muito desconfortável para o Atlético. Todo mundo que estava no estádio e as pessoas assistindo pela televisão sabiam o que o Atlético ia ter que fazer a partir daquele momento. E isso significaria também correr riscos. E o Vasco é um time muito sério, muito competitivo, mas mais confortável exatamente nessa situação de estar em vantagem fora de casa do que ter que construir o seu próprio caminho. Foi uma surpresa para todo mundo o Vasco conseguir fazer o gol, mas em que circunstância saiu o gol do Vasco? Num contra-ataque, muito bem armado, desde o momento em que o Vasco recupera a bola até ela chegar ao Felipe Coutinho, que é o jogador que com esse lance meio que ilustra por que o Vasco o contratou. Então ele é o cara para dar ao Vasco o refinamento técnico que o elenco do Vasco não tinha, além de toda a relação óbvia, humana que ele tem com o clube, a camisa do Vasco que ele vestiu, o fato de querer voltar, fazer tudo que era possível, tudo que estava ao alcance dele para retornar a São Januário. Mas ele recebe a bola e aí com a categoria e a classe que ele tem, ele resolve muito bem a jogada para colocar o Vasco em vantagem. Ali, se o Vasco tem um pouco mais de clareza para explorar um avanço do Atlético que seria lógico e imediato, talvez as coisas poderiam ter ficado melhores para o Vasco em termos de resultado. Mas eu não acho que o Vasco jogou mal. Pensando naquilo que o Vasco é capaz de fazer e o Vasco que a gente conhece nesse ano, acho que o Vasco fez uma partida mais do que decente. Acontece que o Atlético Mineiro é essa equipe que tem uma quantidade de talento ofensivo que pode colocar um jogo em total desequilíbrio em pouco tempo. E na hora que sai o segundo gol do Paulinho, a impressão que se tem é, olha, o Vasco vai sofrer demais no segundo tempo do jogo, vai ser muito difícil o Vasco evitar um placar mais largo. Mas o time do Paiva conseguiu fazer isso. E o Atlético mostrou o mesmo tipo de futebol que a gente viu por muito tempo contra o Fluminense, por um período menor hoje. Mas em termos de planejamento de jogo, a jogada do primeiro gol, a jogada do gol do Arana, ela foi mostrada para todo mundo alguns minutos antes. Exatamente, quando ele estava impedido, né? Isso, A emboscada que o Milito arma para o Vasco hoje não é nenhuma grande novidade, mas é uma saída de bola que constrói superioridade numérica até a bola chegar no pé dos atacantes. No lance do gol, esse efeito dominó, porque o time que está sem a bola vai tentando compensar. Chega uma hora que não dá para compensar mais. Essa hora é quando o Hulk toca a primeira bola na tabela, que depois chega ao Arana. Acredito que não era a intenção fazer a bola chegar ao Arana do outro lado, mas ele estava mais por dentro, e justamente na região onde ele foi escalado, para receber esse tipo de oportunidade. Mas a jogada é uma jogada quase que ensaiada pelo Milito para a noite de hoje. Ô Mari, a gente consegue ver agora a melhor versão do Atlético Mineiro na temporada, mas quando a gente olha para o Vasco também não está longe da sua melhor versão? Eu fico na dúvida se é a melhor versão do Atlético, porque o impacto do Milito foi muito imediato, né? E assim, o Atlético ele tomou um caminho que ele mudou quase que radicalmente, né? O estilo de jogo dos treinadores. Então,
foi muito rápido mesmo, assim, o impacto de um futebol muito bacana de acompanhar, aquilo que a gente via dos jogadores se concentrarem de um lado para buscar o Scarpa do outro, e aí as jogadas aconteciam, os adversários demoraram para entender isso e o Atlético conseguiu encaixar boas partidas dessa maneira. Mas a gente falava ontem aqui no pré-jogo, né, sobre favoritismo e eu lembro de ter falado que se o futebol do Atlético, como Milito, ele encaixa, ele é superior ao adversário, e ao Vasco, principalmente, né, que é o que a gente está falando hoje. E aí, quando encaixa, a gente percebe exatamente isso que o André falou, você vai desestruturando uma defesa, é tudo muito rápido, nessa aproximação, principalmente de Paulinho e de Hulk. E hoje o Milito, ele precisou pensar numa estratégia de área de campo que ele quase que não tem ainda, né? Porque o Bernard, ele volta numa função um pouco mais recuada para jogar justamente atrás de Hulk e de Paulinho, e ele ainda não conseguiu ser esse jogador centralizado para buscar as jogadas por dentro. E hoje ele compensa isso com o Arana e com o Paulinho. O Paulinho foi muito esse cara, até depois ele se aproximar do Hulk, e o Arana aparecendo centralizado, também com o Rubens fazendo muito bem esse lado esquerdo. Então o Vasco, ele caiu muito fácil nessa armadilha e o Atlético foi inteligente de aproveitar. No segundo lance do gol, a gente vê muita liberdade por esse lado direito, né? Porque o Paulo Henrique está lá na frente para tentar apoiar, o Pumita não volta e é o Maicon que vai tentar... Ele nem impede o cruzamento do Arana, né? Mas é ele que vai tentar encurtar espaço e não há. O Arana tem muita liberdade para o cruzamento. Mas o Vasco, ele é um time muito competitivo. Então, assim, ele tem um encaixe, ele dificilmente se perde no psicológico e no emocional, como ele já se perdeu em determinados momentos. Tem aquele lance do Paulinho com o Maicon que ele falha e o Paulinho perde o gol, que ele consegue passar pelo Maicon. Então, a gente ainda consegue ver deslizes, principalmente na defesa, né? Ou com o Léo, ou com o Maicon. Hoje, o Paiva troca para o segundo tempo o Esforça e, num determinado momento, também fica ali uma área para o Atlético trabalhar. Mas é um Vasco muito competitivo que leva a um placar mínimo de desvantagem com possibilidade. Vamos falar sobre um personagem, falaremos sobre vários e já as entrevistas dos técnicos, zona mista e tudo mais, mas não dá para não falar num pós-jogo desta partida e evitar o nome do Arana. O Arana jogou demais, foi decisivo com um gol e assistência. A gente tem uma tela para ilustrar o desempenho dele, obviamente muito pela esquerda e muito mais no setor ofensivo, na metade do ataque do que na metade da defesa, né? 56 minutos, ele saiu sentindo ali na região da virilha, um gol, uma assistência, já mais informações do Guilherme Arana. Você citou a jogada do primeiro gol, que é realmente fina, né? Uma jogada muito bonita. E o gol, o segundo, que ele assiste ao Paulinho, é um ataque do Paulinho ali na marcação para recuperar a bola. Ele já joga para o Arana e o Arana se projeta devolvendo para o próprio Paulinho. O melhor Galo, que é o Galo vencedor de 2021, tinha como figura central o Arana. E depois se lesionou e tudo mais. Estamos vendo aqui o Arana, a versão 24, próximo ao Arana 21, André? Eu acho que sim, usado como atacante, né? Um jogador teoricamente de lado de campo que tem um instinto ofensivo desde o começo da carreira dele, quando ele jogava no Corinthians, isso já ficou claro. Aí saiu do Brasil, voltou para o Atlético, e fora o período da lesão, né, que foi um período longo, infelizmente, para ele, ele tem a condição e a qualidade de fazer isso aí que a gente está vendo. Ele bate bem na bola, ele se posiciona muito bem, e hoje ele foi utilizado de um jeito um pouco diferente. O Milito, e assim, acho que outros treinadores que enxergam o futebol dessa mesma maneira, e o Milito faz muito isso, pode preferir ter jogadores colados às linhas laterais. Muitas vezes esse jogador pode ser o lateral, mas não tem obrigação de ser, né? Técnicos criativos conseguem abrir o campo, alargá-lo, né? Dar amplitude, como se diz no linguajar mais tático, de diferentes maneiras. O Arana pode fazer isso, o Arana pode jogar por dentro. Ele é um cara que vai ter condição ao longo da carreira dele, até se ele quiser, eu creio, de jogar no meio de campo. Sim. E esse é um caminho que é percorrido por diversos e diversos laterais que têm as qualidades que ele tem. Especialmente esquerdos. Né? Ele tem as qualidades que esses jogadores todos têm, né? Não vamos inverter as coisas, porque ele está ainda num momento de carreira em que ele é mais utilizado pelo lado como lateral mesmo. Hoje um pouco mais por dentro, foi recompensada a estratégia com o gol. Ele bateu muito bem na bola, é uma bola linda, difícil. O Léo Jardim toca na bola, mas não consegue impedir que ela entre. E assim, ele é um jogador muito difícil de ser controlado. E independentemente de como ele é escalado, como a gente viu na tela ali,
a área do campo na qual ele esteve por mais tempo, né? Você não imagina que um jogador dito lateral vai percorrer esse tipo de região. Pois é, fica mesmo como um ataque e que bom para o Galo. Inclusive, o Galo estava precisando realmente de um Arana que fosse mais para frente, que conseguisse ajudar na virada do jogo. Foi o que aconteceu. E recuperar o Arana também impacta e também na recuperar, também, né? É impressionante. Porque na ausência dele da lesão, era uma convocação muito, certa. Ô Mari, você consegue ver o Arana já no mesmo nível do Arana de 2021? Foi uma pergunta que o Felipe fez. Ainda não, porque a gente não tem ainda uma sequência de partidas como essa, né? De exibições como essa. 21 foi quase o ano inteiro. Exatamente. Né? Então, assim, isso lembra aquele Arana. Dá pra olhar e notar que aquele Arana ainda existe, né? Ele tá ali, assim. Eu acho que precisa só aparecer um pouco mais numa sequência e pode ser no momento agora, né? Ele pode ter ajudado hoje o Atlético e o Atlético crescer a partir disso, com ele sendo um dos jogadores a cara desse estilo do Milito. A gente tem a sala de imprensa da Arena MRV, porque já, olha lá, por enquanto é uma cadeira escrito Galo. Já teremos um técnico ao lado de talvez um jogador ou do seu assistente, tanto o Milito quanto o Paiva, a expectativa de falar, e você vai ver tudo aqui no Sport Center. André, já mais do Vasco da Gama, eu queria só encerrar essa questão da Arana, mas trazendo essa questão do ataque do Galo. Hulk, Paulinho, o Scarpa e o Arana. Porque o que eu acho muito interessante nesse Galo é, uma coisa, existem jogadores talentosos e existem jogadores talentosos e inteligentes. São coisas diferentes. E esses quatro são muito inteligentes. Assim. O Scarpa fez um grande jogo hoje. É uma poesia quando encaixa, né? Não é sempre que encaixa, mas um jogo como hoje, por isso que eu acho que o Vasco até sai com um bom resultado, porque os quatro estavam numa conexão que é linda de ver, é arte. E existem treinadores que conseguem criar situações para que esses jogadores se complementem, respeitando aquilo que eles podem oferecer de melhor. E existem treinadores que preferem ser um pouco mais conservadores em relação a reunir esse número de jogadores. Existe aquela história, esses ocupam o mesmo espaço, fazem funções semelhantes, não podem ou não devem jogar juntos. O Milito não é assim. O Milito é um cara que cria as situações e se a gente pode fazer uma reparação até agora ao trabalho dele, é que ele não tem conseguido, ou o time não tem conseguido sustentar o seu melhor nível de jogo por muito tempo ou por uma sequência de jogos. Eu até acho que se a gente pegar o jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense e esse de hoje, a gente pode dizer, olha, o Atlético está num nível alto e os resultados dão suporte a isso. O gol marcado, o segundo gol também é um gol de reação muito rápida, retomada da bola, mas o primeiro gol é um gol de construção e é um gol em que a presença de jogadores muito inteligentes e tecnicamente muito talentosos, bem dotados, fazem a diferença. E a questão com o Atlético é justamente essa, né? Fazer com que esses jogadores produzam perto do seu melhor. Se isso acontecer com 3 dos 4, já é o suficiente para o Atlético ter um rendimento coletivo muito invejável, eu diria. Hoje a gente viu isso por alguns trechos da partida. A gente tá vendo o Paulinho e aí ele primeiro levanta a mão, não quer comemorar. O primeiro gol dele, inclusive, contra o Vasco, né, que o revelou. E aí ele não quer comemorar, no final das contas, ele já tava ali se soltando mais. Mandou a flechada. A lei do ex já estava ficando para trás, deixa a emoção tomar conta. Ele tinha perdido contra o Fluminense pelo menos 2 oportunidades, uma delas muito clara. Assim, verdade, muito... e com certeza ele teve alguns pesadelos. Ele é um jogador que perde jogo, muitos gols, também, né? mas a torcida ele pega no pé, então acaba naquele momento, né? Entre não vou comemorar por respeito, mas assim, eu preciso comemorar, porque eu precisava muito desse gol. E a gente tem uma tela para mostrar o Paulinho que é artilheiro da Arena MRV. E, Mari, no ano passado se falava muito em Hulk e Paulinho, agora a gente fala Hulk, Paulinho, Scarpa e Guilherme Arana. Mas os artilheiros da Arena MRV, o Paulinho tem 16 gols já. Impressionante. O Hulk também, 16, e o Guilherme Arana, 6. Eles marcaram aí o Paulinho e o Guilherme Arana nessa vitória do Galo em cima do Vasco.
Ou seja, o Paulinho é ainda um jogador muito, apesar de perder muitos gols, um jogador muito importante ao lado do Hulk, mas agora ele tem o apoio de outros jogadores muito importantes, como o Guilherme Arana e o Scarpa. E o Arana hoje faz esse cruzamento, ele chega de trás, assim, não tem quem segurasse o Paulinho para fazer aquele gol. Ele poderia até ter perdido, mas acertou dessa vez. E no primeiro gol, que é o gol do Arana, o cruzamento do Hulk é buscando o Paulinho, né? Também. Ele não alcança. E o Paulinho tenta, ele né? tenta, exatamente. Ele não alcança e o Arana está muito bem posicionado para pegar essa sobra, entre aspas, né? O Paulinho é um jogador muito importante para o Atlético. Acho que tem uma identificação muito grande. A gente fala do Vasco, teve até a possibilidade de um retorno, mas as coisas não desenvolveram. Então ele vai para o Atlético e tem uma identificação, né? Assim, da maneira como a torcida o abraçou, da dupla com o Hulk. No estadual foi assim, a melhor dupla do futebol brasileiro. Números absurdos envolvendo os dois. A torcida pega no pé justamente por isso, porque são oportunidades em partidas importantes, como a do Fluminense, né? Sim. Os gols que ele perde. Mas ainda assim é um jogador que você não mexe no time de forma alguma. Vamos falar de um personagem do Vasco da Gama que é o Felipe Coutinho. Fez gol, tá voltando no clássico contra o Flamengo, ele marca, né, o gol vascaíno. Hoje teve uma atuação destacada, a Marcela sublinhou o primeiro tempo, de fato, né, o primeiro tempo, a gente tem até porque ele sai no segundo tempo, 66 minutos, em campo 44, enquanto esteve em campo, né, essa coluna do ranking no time que ele lidera são nesses 66 minutos. Ações com bola, gols, finalizações certas, dribles certos, duelos vencidos e faltas sofridas. O que é interessante é que são quesitos diferentes, né? Tem até quesito defensivo aí. Queria que você falasse sobre isso. Tecnicamente ele é indiscutível, né? Um jogador muito diferente dos outros. Carreira internacional. Voltou para São Januário, como a gente comentou agora há pouco, quase que unicamente pelo seu amor ao clube. É uma coisa que ele queria fazer. E foi muito bom, isso a gente também falou na época. No momento do anúncio da contratação, né, do retorno do Felipe Coutinho ao Vasco, o Vasco estava numa situação complexa na classificação do Campeonato Brasileiro. A temporada poderia se encaminhar para uma agonia, não sei se como a do ano passado, mas com possibilidade de preocupar a torcida até o final. Aí as coisas, né, foram acontecendo. Algumas semanas depois, quando ele foi apresentado, o time já tinha se reerguido, já era um outro cenário. Isso fez com que o Felipe não precisasse ser um salvador, né? Aquele jogador que estivesse em campo para resgatar o Vasco ou impedir o rebaixamento. Você imagina pedir a um jogador técnico como ele, né, que volte ao Brasil e retome a sua carreira profissional vestindo a camisa do Vasco com obrigação de impedir que o time caia para a Série B. É um negócio brutal. Se acontecesse, ele poderia dar a contribuição dele. Mas quando ele chega... E não só, né, o Vasco fez outras contratações, a situação já era mais, como eu falei, de elevar o nível técnico, de com a presença dele, a experiência, colocar um pouco mais de medo do adversário, tratar a bola de uma maneira um pouco mais, do ponto de vista técnico, né, mais refinada, como eu falei. Sim. E uma luta contra problema de lesão, parte física que pode não ser a melhor, sem ser apressado, né? O Vasco precisa cuidar bem dele. Hoje ele pediu para ser substituído, mas ele contribuiu. A bola que ele recebe dentro da área pode parecer uma situação fácil para fazer o gol, mas o futebol de alto nível como esse que a gente vê aí já nos mostrou muitos gols como esse não feitos. E ele consegue resolver muito bem a jogada com a qualidade que ele tem. E é o que eu falei, ali naquele momento o Vasco se viu por pouco tempo, é verdade, foi por pouco tempo, mas numa situação bem interessante do ponto de vista do confronto. O Vasco poderia ter causado mais estrago e não conseguiu porque o jogo era muito difícil, o Atlético. É um ótimo time. E o Coutinho ele sai pegando na coxa ali, né, no posterior da coxa, e muita gente se questionou, mas é mais uma lesão? Ele estava inclusive com muitas faixas ali, né, aquelas faixas de fisioterapia, mas a informação que a gente tem é que ele sentiu cãibras e aí por isso ele pediu para ser substituído, apenas estava cansado e que está tudo certo com ele. Não dá mesmo. Mari, é o Coutinho... Na versão que o torcedor espera vê-lo em campo, esse de hoje? Não do que ele pode oferecer, mas o que ele oferece já é o que o torcedor espera. Marcando em clássico. Ele pode mais ainda, pode, né? Não, tecnicamente ele pode mais, fisicamente ele ainda vai melhorar. Então o torcedor esperava gols em clássicos, já aconteceu gol em clássico. Gol em partida decisiva, em mata-mata, já aconteceu
gol em mata-mata. Mas ele ainda pode oferecer mais. E numa situação em que, para ele, foi ótimo o momento em que ele pôde estar no Vasco e o Vasco já ter melhorado e não ter a dependência, como o Vasco passou no caso do Payet, por exemplo. Quando o Payet chega, o Vasco precisava de um jogador como o Payet e ele só vai oferecer o melhor na temporada seguinte, que é quando o condicionamento físico está muito bom. Só que não é uma temporada boa do Payet, né? De muita oscilação, problemas físicos. Então o Coutinho ele chega para também suprir essa ausência de setor, de equipe, né? E tecnicamente tem muito para oferecer, mas ainda não está no seu 100% do físico, assim. O lance até da câimbra, assim, ele pede para ser substituído antes de uma dividida em que ele eleva o pé e sente, eleva a perna e sente a coxa, mas fisicamente, num momento muito bom, é disso para mais, com certeza. Eu tô até pegando o Payet, né? O Payet, para ver quando ele entrou aos 66, isso, né? Foi, não, a mesma minutagem do Felipe exatamente. Coutinho, né? Um saiu, o outro entrou. Eu acho que é interessante, porque o Payet entra no ano, que foi assunto, lembra? Claro. Magrinho, seco, tal, porque ele chegou com a bola, com o avião no ar o ano passado, com o meio do campeonato e tudo mais. Eu esperava mais, eu acho que todo mundo achou que o ano seria diferente do Payet. Eu queria que você falasse sobre o Payet um pouco do que deu para ver hoje, mas nesse contexto mais geral. Não, eu achei que ele fosse se mostrar uma figura mais influente para o Vasco nos bons momentos do que ele até tinha sido na campanha não, né? Mas no trecho do campeonato em que o Vasco conseguiu escapar. Ou seja, ali as rodadas finais. Ele fez gols importantes, boas atuações. Ele inicia o ano muito empolgado com aquela coisa da parte física, os quilos que ele perdeu e todo mundo falando sobre isso. Eu imaginei que assim, ele teria grandes possibilidades de ser uma figura no Vasco. Ele não está fazendo... Ele não está decepcionando, pelo menos não a mim, porque, né, mesmo com essa expectativa que eu tinha. Quando ele entra em campo, você percebe o tipo de toque que ele tem na bola, leitura, a jogada de bola parada que ele é capaz, falta perto da área, ele é um tremendo de um perigo, mas eu achei que ele fosse mais atuante, mais frequente e mais decisivo. Eu acho que fica aquela coisa assim, se olha menos para ele também, com a chegada do Coutinho, de outros jogadores importantes, e aí você vai deixando menos de lado, a decepção também da torcida acaba ficando menor. Quando a gente pensa no jogo da volta, Mari, você consegue projetar um jogo tão aberto como esse na Arena MRV, ou você já pensa num Galo que pode mudar a sua característica de jogo, porque já está com o 2-1? Milito tem feito isso, né? Ele tem montado estratégias diferentes, né, nessas Copas, exatamente. Então isso pode acontecer. De fato, vai ser um outro cenário, um cenário completamente a favor do Vasco, né, no sentido de clima mesmo, de torcida, de estádio. Acho que o Vasco, ele carrega muito isso, né, dessa motivação desde a temporada passada, por outras razões, por conta de rebaixamento e agora brigando para ir a uma final de Copa do Brasil. Então, o momento é muito bom do torcedor com a equipe, né? A equipe tem dado respostas e o torcedor tem comparecido. Mas eu acho que parte muito dessa estratégia do Milito. Ele já entendeu como jogar, né? Nesse sentido aqui, as Copas. E aí ele pode pensar nessa estratégia para defender o resultado. Mas é um Vasco que já mostrou diversas vezes que pode estar com um jogador a menos, pode estar sendo sufocado, que ele aproveita a única oportunidade que tem normalmente. Vamos fazer o seguinte, vamos à Arena MRV, já mais de debate dessa vitória do Galo de virada diante do Vasco da Gama 2-1, para a gente acionar a nossa repórter Vitória Leite, trazendo ambiente, o clima por lá dessa vitória importante do Atlético Mineiro diante do Vasco da Gama. Vitória, seja bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, querido. Um beijo para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está aqui posicionado já para a zona mista, né? Até dividindo com alguns outros colegas de imprensa. Ainda não saiu ninguém, o pessoal vai sair do vestiário já aqui, mas é uma vitória muito comemorada pela torcida, né? Claro que o Atlético teve mais chances no segundo tempo, mas se mostrou muito forte desde o começo do jogo. O Vasco conseguiu abrir o placar, né? E o Atlético conseguiu então o empate com o Arana. E até trago uma coincidência, né, principalmente para torcedor do Atlético, porque o Coutinho fez o gol aos 13 minutos do primeiro tempo, 13, que é um número da sorte do Atlético, e o Arana, camisa 13, conseguiu o empate, depois deu assistência para o Paulinho, que é o lei do ex, né, aquela lei que nunca falha, inclusive até a forma como comemorou foi muito respeitosa. Ouvi a Mari falando também sobre o momento dele da seca, né, de gols. A última vez que ele marcou foi no dia 13 de agosto contra o São Lourenço, no primeiro jogo
das oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o São Lourenço. No último jogo contra o Fluminense pela Libertadores, o Paulinho até chorou, ele se emocionou quando o Daverson conseguiu a virada no segundo jogo, né, quando fez o 2-0. Então, ele estava querendo muito esse gol, essa vitória traz uma motivação extra, claro, não só para o grupo, mas também para um atacante do Atlético que estava fazendo falta, assim, já faz 7 jogos que ele não marcava, né, fazia 7 jogos e agora conseguiu, então, esse resultado positivo para levar para São Januário com esse gol a mais. É claro que em São Januário a história muda muito, porque jogar diante da torcida do Vasco, que também vem bem motivado para a disputa pela Copa do Brasil, né? O Vasco só tem a Copa do Brasil nesse sentido de disputa em Copas, o Atlético ainda tem que se dividir com a Conmebol Libertadores e ficar de olho no Campeonato Brasileiro, já que a posição não é das melhores. Mas o Atlético está tentando segurar bastante essa logística aí de jogos um atrás do outro e tem a volta no dia 19 de outubro. A gente está aqui posicionado e já, quando tiver jogador aqui para falar um pouco sobre esse clima, sobre como foi esse primeiro jogo e conseguir essa vantagem em casa, a gente volta com vocês. Mas estou por aqui, pode chamar. Tá certo, Vitória. Então, daqui a pouquinho a gente chama, você tem prioridade, então vai nos dando todas as informações, os jogadores que forem passando ali na zona mista, a Vitória nos chama e a gente volta para a Arena MRV.